Terceira carta de João, capítulo único, versículos de 1 a 15, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, a pensarem em Deus nesse momento. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te reverenciamos, nós te recebemos com alegria nesse lugar. Sabemos que perto está o Senhor de todos os que o invocam em espírito e em verdade. O Senhor está aqui, poderoso para livrar, para salvar, para mudar vidas. E nós nos quebrantamos ante o Senhor, ante a Tua palavra. Deus, desobstrui a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos, troca o coração de pedra por um coração de carne, para que possamos verdadeiramente acreditar na Tua palavra e viver por aquilo que acreditamos. Deus, faz valer a Tua palavra e repreenda desse lugar toda manifestação que seja contrária, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os bons e os maus companheiros da caminhada. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Esta carta que nós lemos também é atribuída ao apóstolo João, que mais uma vez se apresenta como um presbítero ou como um ancião. Essa carta foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo, também a partir de Éfeso. Ela foi escrita praticamente junto com a segunda carta de João. O destinatário dessa carta foi um indivíduo, um outro presbítero chamado Gaio, que era líder de uma das igrejas da Ásia Menor. O propósito era motivá-lo a prosseguir em sua boa conduta cristã. A terceira carta de João tem algumas curiosidades, É o menor livro da Bíblia em número de palavras. E também é o único escrito do Novo Testamento que não tem o nome de Jesus. Na segunda carta, João havia escrito a uma igreja proibindo que ela desse hospitalidade aos falsos profetas. Aqui ele incentiva a hospitalidade aos verdadeiros cristãos, inclusive aqueles que vinham de longe, os estrangeiros. Aqui nessa carta, João descreve 3 personalidades, demonstrando
que até na caminhada cristã nós teremos ao nosso lado todo tipo de pessoas. E por isso nós devemos imitar os bons exemplos e evitar os maus exemplos. Então a primeira coisa que eu quero refletir com a igreja é o seguinte: bons e maus companheiros sempre existirão. E existirão em todos os lugares. Aqui nessa carta, além de João, existem 3 outros personagens. Gaio, que aparece no versículo 1, Diótrefes, que aparece no versículo 9, e Demétrio, que aparece no versículo 12. Gaio é descrito como um homem generoso e hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários em sua casa. Está escrito que ele tinha uma alma saudável, no verso 2, tanto que João faz votos que a saúde dele seja tão próspera como era a alma dele. Então era um homem que tinha uma alma saudável, ele tinha saúde de alma. Isso é uma coisa altamente positiva. Diz também, no verso 3, que ele andava na verdade. No verso 5, diz que ele procedia fielmente para com os irmãos e para com os estranhos. No verso 6, diz que o seu amor era testificado pela igreja. Então, irmãos, Gaio era um bom exemplo de cristão. O segundo personagem que aparece aí positivamente é Demétrio. Aparece no verso 12. É mencionado como alguém que ama a verdade, cuja vida exemplificava a fidelidade cristã. O texto diz que ele tinha um bom testemunho de todos. Agora, o terceiro personagem, que é chamado Diótrefes, é exposto como alguém que cuida dos seus próprios interesses, que tenta utilizar-se da igreja local para alcançar o poder. Ele menospreza a autoridade do apóstolo João, age com soberba e causa divisão na igreja. Além disso, ele recusa a hospitalidade aos missionários viajantes e também proíbe os irmãos de receber os missionários em suas casas. E quando os irmãos recebem os missionários, ele exclui esses irmãos da comunhão da igreja. Diz o texto que ele gostava de ter a primazia, no verso 9. E nós sabemos perfeitamente que só uma pessoa pode ter a primazia na igreja. Colossenses 1,18, falando do Senhor Jesus Cristo, diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Só Jesus pode ter a primazia na igreja. O que é ter a primazia? É querer ser o primeiro em tudo, querer ser o centro de tudo, o centro das atenções. E esse homem implantou isso na comunidade que ele dirigia. Então, irmãos, isso é uma constatação. Bons e maus companheiros estão em todos os lugares. Se você parar para pensar, no seu ambiente de trabalho, você tem bons e maus companheiros. Você tem aquele companheiro que pega firme, que faz a parte dele e ainda ajuda um colega a fazer um pouco. Mas você olha do outro lado, você tem um mau companheiro. O cara que chega atrasado, não trabalha, enrola, deixa serviço para os outros. Na escola você tem bons e maus companheiros. Tem aqueles colegas que não estudam, chega no dia da prova que é só colar de você. Não faz trabalho, quer que você ponha o nome dele no trabalho. Não respeita o professor, conversa durante a aula. E de outro lado você vê bons alunos. Na sua vizinhança você tem bons companheiros e maus companheiros. Tem aquele vizinho que te acode, que se preocupa com você. Quando vê que alguma coisa está ruim na sua casa, ele vai lá ajudar. E você tem aquele mau vizinho que bota som alto, que varre lixo para sua calçada. E infelizmente nós temos bons e maus exemplos na igreja. Nós olhamos para o lado, nós vemos bons exemplos. Pessoas que têm um caráter ilibado, que se esforçam para viver em santidade, que buscam viver os princípios das Escrituras, pessoas que frequentam os trabalhos da igreja, que chegam no horário, que são contribuintes fiéis, que procuram orientação da liderança para tomar suas decisões, que evitam ser problema na igreja. Mas quando olhamos para o outro lado, também vemos maus exemplos de pessoas que querem ser o centro das atenções na igreja, pessoas dodói,
pessoas que não contribuem, que não frequentam, pessoas que conversam na hora do culto, que o pastor fala uma coisa, ele faz outra completamente diferente, que não valoriza os princípios e os preceitos das Escrituras. Nós vivemos com essas pessoas o tempo todo, irmãos, isso é uma constatação. Bons e maus companheiros sempre existirão. A questão é, para onde nós devemos olhar? João vai dizer que nós devemos olhar os bons exemplos. Olha o que aqui diz o verso 11 da terceira carta de João. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que nós podemos fazer em relação aos maus companheiros? Nosso papel é confrontar os seus maus comportamentos, como João disse que faria, aí no verso 10. Nós não podemos fingir que não estamos vendo os maus comportamentos. Nós temos que confrontá-los. Mas, acima de tudo, nós devemos amá-los. E mesmo os maus companheiros, se eles quiserem continuar convivendo conosco, devemos continuar convivendo com eles, dando bom exemplo para eles, para que eles possam mudar. Então, bons e maus companheiros sempre existirão. Isso é uma constatação. Não nos cabe isolar aqueles que nós achamos maus, ou fazer uma panelinha com aqueles que achamos bons. Nós temos que amar a todos, confrontar os erros e deixar a vida de todos nas mãos de Deus. Em segundo lugar, irmãos, é também uma constatação que muitas vezes bons companheiros se tornam maus companheiros. O apóstolo Paulo teve um bom companheiro chamado Demas. Ao encerrar a carta aos Colossenses, Paulo faz uma menção honrosa a esse homem. Olha o que diz Colossenses 4,14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Na carta de Paulo a Filemão, no capítulo único, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui Paulo qualifica o companheiro Demas. Ele é um cooperador. Trabalha comigo, é meu auxiliar, anda comigo nas viagens. Mas quando a gente chega a Timóteo, olha o que nós encontramos quando chegamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo aqui se sente decepcionado, frustrado. Certamente era um bom amigo, um bom exemplo, um bom companheiro, mas que agora foi iludido. A Bíblia não entra em detalhes, se foi mulher, se foi dinheiro, se foi orgulho, se foi candidatura política, não sei. Mas ele amou o presente século. Alguma coisa no mundo, alguma coisa errada no mundo atraiu o bom companheiro de Paulo e ele abandona Paulo. E aqui Paulo é um idoso. Quantos que eram bons companheiros, com o tempo, se tornam maus companheiros? Se mete num vício, já não dá para andar com ele. Se mete em certas companhias, não dá mais para andar com ele. Começa a frequentar certos ambientes, começam a falar certas palavras. Era um bom companheiro, agora não dá mais para caminhar com ele, se tornou um mau companheiro. E que dirá da nossa igreja, irmãos? Quantos irmãos que eram ajudadores, pastores, presbíteros, líderes, pessoas com quem nós contávamos, pessoas em quem nós investimos, e de repente eles simplesmente nos abandonam. Um bom companheiro se torna um mau companheiro. Isso aconteceu também com o salmista, no Salmo 55. No verso 4 a 7 diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe,
e ficaria no deserto. Agora, do verso 12 ao verso 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Decepção. Alguém que era um companheiro, que andava junto, que se divertia junto, era um companheiro, inclusive, de fé, porque nós íamos à casa de Deus, e agora ele volta contra mim o calcanhar. O salmista diz: eu quero sumir. O sentimento que ele descreve do verso 4 ao verso 7 é um sentimento de profunda decepção. O coração estremece no peito. É um terror. Se eu tivesse asa, eu ia voar para o deserto. Nós precisamos saber, irmãos, que não podemos esperar muito das pessoas. Porque provavelmente eu também já fui um bom companheiro para alguém e hoje não sou mais. Porque o caminho que eu escolhi trilhar já não serve para ele. A Bíblia nos orienta o tempo todo a não esperar do ser humano mais do que ele pode oferecer. Nenhum ser humano pode satisfazer nossas necessidades. É Deus na nossa vida que nos faz ser felizes. É por isso que não podemos ficar nos remoendo de remorso quando alguém sai da igreja. Não saiu por causa de nós. Quem sai da igreja por causa das pessoas não entrou por causa de Cristo. Ainda que nós tenhamos falhado, uma pessoa que conhece a Cristo sabe perdoar, sabe confrontar os erros e sabe continuar na comunhão. Claro que a gente se decepciona, claro que a gente se entristece quando um bom companheiro se torna um mau companheiro. Mas isso tem prazo de validade. É chorar, secar lágrimas e seguir em frente. Pessoas vão e vêm. E Deus sempre vai preservar um remanescente fiel. Bons companheiros se tornam maus companheiros. E quando isso acontece, nós devemos confrontá-los com os seus maus comportamentos, fazer o que for possível para mantê-los conosco e que eles voltem à prática das boas obras, mas se isso não for possível, nós precisamos confiar em Deus, limpar o nosso coração e seguir em frente, sabendo que a nossa suficiência vem de Deus. Em terceiro lugar, às vezes, maus companheiros se tornam bons companheiros. O mesmo apóstolo Paulo teve um mau companheiro que mais tarde se tornou um bom companheiro. Atos 13, de 1 a 5, e também o verso 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Agora o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quando Saulo e Barnabé partiram na primeira viagem missionária, eles levaram consigo um jovem chamado João. Esse João é o João Marcos, o evangelista. Só que não se sabe também o motivo, no meio da viagem, o João Marcos resolveu voltar. E não teve jeito, tiveram que encostar o barco e João voltou. Aí olha só, aí quando chega na segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 15, do 36 a 40, o que acontece?
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. João diz assim: eu quero ir de novo. Paulo disse: não vai. Ele desertou da primeira viagem, não vamos levar. E Barnabé, que era um pacificador, né, o nome de Barnabé significa filho da consolação, ele disse: vamos dar mais uma chance para o rapaz, todo mundo merece mais uma chance. Paulo disse: não, se ele for eu não vou. E diz que houve uma tremenda discussão entre Saulo e Barnabé, a ponto deles se separarem. Então João Marcos se tornou para Saulo uma persona não grata. E eles se apartaram, e aqui diz que a igreja apoiou a viagem de Paulo. Ele foi recomendado pelos irmãos com Silas e foi para um lado. Barnabé insistiu em dar mais uma chance a Marcos e foram para o outro lado. A graça de Deus é tão grande, irmãos, que mesmo as divisões na igreja se tornam multiplicações, não é? Então nós vemos que Deus abençoou os dois lados, porque Paulo foi abençoado em suas viagens missionárias e Barnabé foi abençoado na sua intenção de recuperar João Marcos, porque o próprio Paulo vai escrever lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, o seguinte: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E esse João Marcos, que era um mau companheiro, que foi um camarada que atrapalhou a viagem missionária, voltando no caminho, que causou discórdia entre dois grandes amigos, a ponto deles se separarem, ele veio a se tornar um bom companheiro, e o próprio Paulo diz: traz o rapaz, porque ele lhe é útil para o ministério. Às vezes, irmãos, os maus companheiros se tornam bons companheiros. É por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Nós podemos estar desperdiçando um grande potencial, irmãos. Na caminhada existem bons e maus companheiros. Como é que a gente identifica um bom companheiro? Aqui a palavra de Deus descreve de um modo bem explícito, né, as características de alguém que é um bom exemplo. Versículo 3, alguém que anda na verdade. Um bom companheiro, um bom exemplo a ser seguido, é alguém que fala a verdade, que anda na verdade. É aquele que tem um proceder fiel com os irmãos e com os de fora. Está aí no versículo 5. Um bom exemplo é aquele que as pessoas dão testemunho dele, do seu amor, está aí no verso 6. Eu não sei por que a gente insiste em olhar para o mau exemplo. João vai dizer para nós: não imite o que é mau, senão o que é bom. Porque aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal não viu a Deus. Então, se você vê alguém na igreja praticando o mal, andando na mentira, tratando mal os irmãos, tendo mau testemunho dos de fora, essa pessoa ainda não viu a Deus. E o que a gente faz com ela? Vamos tratá-la mal, vamos expulsar da igreja? Não! Vamos mostrar Deus para essas pessoas, vamos investir nessas pessoas e dar exemplo para ela, para poder mudar e sair da condição de mau companheiro para se tornar também um bom companheiro na caminhada cristã. Não nos compete separar o joio do trigo, até porque não temos condição para isso. O máximo que podemos fazer é confrontar os maus companheiros para que abandonem seus erros, em vez de seguir os seus maus exemplos. Não podemos desistir deles, pois podem mudar com a graça de Deus e se transformarem em bons companheiros. E quanto aos bons companheiros que temos, devemos valorizá-los, imitar seus bons exemplos, mas também não podemos esperar demais deles, porque eles podem errar também. E se eles errarem, temos que agir com misericórdia.
perdoá-los, tentar recuperá-los. E de maneira nenhuma abandonar a fé ou abandonar o serviço a Deus, porque é um ser humano como qualquer outro. Davi era um homem segundo o coração de Deus, errou. Abraão foi chamado amigo de Deus, errou. Não há homem que não peque. Mas não importa qual a situação, nós temos que amar a cada um. Isso é igreja, é isso que Deus espera de nós. Feche seus olhos, querido. Já não mais poderemos ficar juntos e orar e pedir ao Senhor que nos ponha no peito mais uma canção, uma canção. Já não mais cantaremos até Cristo revelar-se entre nuvens a nos ajuntar, conclamando os irmãos que de todo lugar depressa vêm. Sinceramente eu tenho saudades dos dias que o Pai nos ofertou, nos quais andamos juntos lado a lado, lutando a mesma guerra do Senhor. Sinceramente eu tenho saudades dos dias que o Pai nos ofertou, nos quais andamos juntos lado a lado, lutando a mesma guerra do Senhor. Amigo que se foi, eu hoje sonho, mas sei que esta noite vai passar, para sempre, sempre ser um dia lindo, que nunca poderá nos separar.